Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo na rede de proteção social dos servidores públicos federais aqui no Brasil. Oi, pois é. Nossa fonte principal é um pedaço-chave da famosa Lei 8.112, aquela de 1990, sabe? Especificamente o capítulo 2º do título 6º. Ele trata dos benefícios do Plano de Seguridade Social. Exatamente. E esse plano, como a própria lei estabelece, né, ele visa cobrir várias situações da vida do servidor e da família também. Ah, sim. Desde doença, invalidez, até maternidade, paternidade e, claro, o suporte depois que o servidor falece. O capítulo que a gente vai olhar hoje detalha como essa proteção acontece na prática. Isso aí. Nossa missão aqui é desvendar um pouco essa teia de benefícios, né? Tentar entender o que eles significam mesmo, no dia a dia, e por que são tão importantes. Sem muito juridiquês, vamos no essencial. Bora lá. Ok, vamos desempacotar isso então. Que tal a gente começar talvez pelo fim da carreira? A aposentadoria. É um tema que sempre gera muita dúvida, né? Ótima ideia. A aposentadoria é, sem dúvida, um dos pilares dessa seguridade toda. A lei prevê basicamente 3 grandes tipos, digamos assim. 3 tipos? É, A primeira é a por invalidez permanente. Isso acontece quando, infelizmente, né, o servidor não tem mais condição de trabalhar. E, importante, nem de ser readaptado para outra função. certo. E nesse caso, como é que fica o pagamento? O valor é integral? Então, depende. Se a invalidez for por acidente de trabalho, doença profissional, ou algumas doenças que a lei considera graves, tipo câncer, cardiopatia grave, AIDS, tem uma lista lá. Aí sim, os proventos são integrais. Ah, entendi. Calculados como se ele estivesse na ativa, sabe? Agora, nos outros casos de invalidez, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição. E um detalhe crucial, essa invalidez tem que ser sempre confirmada por uma junta médica oficial. A junta médica, isso garante a seriedade do processo, né? Exato. E as outras modalidades? Quais são? Bom, temos a aposentadoria compulsória. Essa é automática aos 70 anos de idade. Nesse caso, os proventos são sempre proporcionais ao tempo de serviço, não tem discussão. 70 anos. Tá. E, finalmente, a mais comum, né? Que é a aposentadoria voluntária. Ah, voluntária. Essa sim tem várias regras, né? Tempo de serviço, idade mínima. Como é que é isso? Exatamente. Assim, as regras mudaram muito, né, ao longo do tempo com as reformas da Previdência. Mas a Lei 8.112, lá na sua origem e com as alterações que teve, previa, por exemplo, aposentadoria com proventos integrais depois de 35 anos de serviço para homens, 30 para mulheres. Certo. Para professores em função de magistério, esses tempos eram um pouco menores. E também tinha opções de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, sabe? Ou por tempo de serviço, ou por idade. 65 anos para homens, 60 para mulheres. E aquelas situações especiais, tipo trabalho insalubre, perigoso, ou para ex-combatente. Olha, a 8.112 menciona que esses casos, e também o dos ex-combatentes da Segunda Guerra, teriam regras específicas definidas em outras leis. É um reconhecimento, né, de que certas atividades precisam de um tratamento diferente. Faz sentido. E o cálculo do valor? Ele acompanha os reajustes de quem está na ativa? Como funciona essa parte? A ideia original da lei, em regra, é que sim. Os proventos seriam revistos na mesma proporção e data dos reajustes dos servidores ativos, para manter uma certa paridade, né? Uhum. E tem uma proteção interessante na lei. Se um servidor se aposenta com proventos proporcionais, mas depois desenvolve uma daquelas doenças graves que a gente falou, Ah, sim. ele pode ter os proventos convertidos para integrais, depois de uma avaliação médica, claro. E, lógico, o aposentado também recebe a gratificação natalina, o 13º. Bom saber dessa conversão. Ok, saindo da aposentadoria, vamos para momentos, digamos, mais felizes. A chegada de um filho. O que a lei prevê aí? Aí a lei traz o auxílio natalidade. É um valor pago uma única vez para a servidora quando nasce um filho, inclusive se for natimorto, tá? E qual o valor? É significativo. O valor é fixado como o menor vencimento do Serviço Público Federal.
Então, é mais um valor simbólico, né? Um apoio inicial. Entendi. E se a mãe não for servidora, mas o pai for, ele recebe? Nesse caso, o pai servidor pode receber o auxílio, sim. E se for parto múltiplo, tem um acréscimo no valor. É um pequeno suporte ali para as primeiras despesas mesmo. Legal. E para ajudar com as despesas que continuam, né? Com os filhos, outros dependentes, aí entra o salário família, certo? Correto. O salário família é um valor mensal. Ele é pago para o servidor ativo ou inativo por cada dependente econômico que ele tiver. E quem é considerado dependente para esse fim? A lista é grande? É uma lista específica, sim. Olha só, cônjuge ou companheiro, filhos, e aí entram os enteados também, até 21 anos. Até 21. Até 21. Ou até 24 se estiverem estudando em nível superior ou escola técnica, sabe? Ou de qualquer idade se forem inválidos. Também entra menor sob guarda judicial e os pais, desde que dependam financeiramente do servidor e não tenham renda própria. Essa questão da dependência econômica é importante. Quer dizer, se o dependente tiver uma renda, mesmo que baixa, ele perde o direito. Sim, se o dependente tiver um rendimento próprio igual ou maior que o salário mínimo, ele não entra como dependente econômico para o salário família. Ah, tá. Se o pai e a mãe forem servidores e viverem juntos, só um deles recebe o benefício por aquele dependente. Tá. Agora, se forem separados, cada um recebe pelos dependentes que estiverem sob a sua guarda. Entendi a regra, e é bom lembrar, é um benefício isento de imposto de renda e não entra para a base de cálculo de nenhuma contribuição. E continua sendo pago mesmo se o servidor se afastar sem remuneração. Certo, entendido. Agora vamos falar de algo que, afeta todo mundo uma hora ou outra. A saúde. Como é que funcionam as licenças para tratamento médico? Bom, a Lei 8.112 garante a licença para tratamento de saúde. O servidor pode pedir ou a própria administração pode determinar, mas sempre com base em perícia médica oficial. E a remuneração? A boa notícia é que durante essa licença, o servidor continua recebendo a remuneração dele normalmente. Sem prejuízo? A perícia, de novo, sendo chave, né? Como ela funciona? Tem que ser sempre um médico do serviço público? Olha, preferencialmente sim. A perícia oficial é a regra. Mas a lei admite que, se não tiver médico no órgão ou na localidade, um atestado particular possa ser aceito. Mas aí ele precisa ser homologado, tá? Ok. Para licenças mais longas, geralmente acima de 120 dias no ano, aí é exigida uma junta médica oficial. Uma curiosidade, até cirurgiões dentistas podem fazer a perícia em casas odontológicos. Ah, interessante. E a lei também prevê a possibilidade de dispensar a perícia para licenças bem curtinhas, tipo até 15 dias por ano. Mas isso depende de regulamentação específica. E a privacidade do servidor? O diagnóstico fica ali exposto para todo mundo. Não, de forma alguma. O sigilo médico é garantido. O diagnóstico não vai constar no atestado que fica público, digamos assim. Exceto em situações muito específicas, como acidente de trabalho ou naquelas doenças graves que dão direito à aposentadoria integral. Menos Val. E a lei também fala da importância de exames médicos periódicos para os servidores, mas com foco na prevenção mesmo. Bacana. Falando em licenças, vamos para aquelas ligadas à família. Gestação, adoção, paternidade. Quais são os direitos aí? Então, a servidora gestante tem direito a 120 dias consecutivos de licença e com remuneração integral. 120 dias? E quando começa? Pode começar um pouco antes do parto, se tiver prescrição médica, ou a partir do nascimento mesmo. A lei também pensa em outras situações, como parto prematuro. Natimorto, nesse caso, a servidora passa por avaliação médica depois de 30 dias e retorna ao trabalho. E também aborto não criminoso, que dá direito a 30 dias de repouso remunerado. Certo. E para os pais? E para quem adota uma criança? Para o pai servidor, a lei original garante a licença paternidade de 5 dias consecutivos. Isso depois do nascimento ou da adoção. 5 dias. Isso. E para a servidora que adota ou obtém guarda judicial para fins de adoção, a licença remunerada é de 90 dias se a criança tiver até 1 ano de idade. Se a criança tiver mais de 1 ano, aí a licença é de 30 dias. Tem essa diferença pela idade
Exato. E tem mais um detalhe importante. A mãe que amamenta tem direito a 1 hora de descanso por dia, que pode ser dividida em 2 de meia hora até o bebê completar 6 meses. É uma proteção importante para esses momentos iniciais da família, né? Com certeza. Agora, e se o problema de saúde for causado pelo trabalho? Existe uma licença específica para acidente em serviço? Existe sim, e com uma diferença bem importante. A licença por acidente em serviço garante remuneração integral para o servidor acidentado. Ah, integral. E o que a lei considera acidente em serviço? Basicamente, qualquer dano físico ou mental que o servidor sofra e que tenha relação direta ou indireta com as atribuições do cargo dele. Isso inclui, por exemplo, o trajeto de casa para o trabalho? Ou do trabalho para casa? Inclui sim. A lei equipara o acidente que acontece nesse percurso a acidente em serviço. Também entra aí agressão sofrida no trabalho, desde que não tenha sido provocada pelo próprio servidor. Entendi. E se for preciso um tratamento especializado que o serviço público não oferece, a lei até permite, em caráter excepcional, que seja feito em instituição privada com as despesas pagas pelo governo. Só tem um prazo, geralmente 10 dias, para comprovar que o acidente aconteceu. Certo. Bom, já cobrimos nascimento, família, saúde, acidentes. Agora a gente chega num ponto delicado, né? E muitas vezes bem complexo. O que acontece quando o servidor falece? Como fica a proteção para os dependentes? Vamos falar da pensão por morte. Exato. A pensão por morte é um benefício, assim, fundamental. Ele é pago aos dependentes do servidor que faleceu, não importa se ele estava na ativa ou já aposentado. E a lei estabelece uma ordem bem clara de quem tem direito a receber. E quem são esses beneficiários? Qual é essa ordem de prioridade? Olha, em primeiro lugar, vem o cônjuge. Junto com ele, o companheiro ou companheira, se comprovar a união estável, claro. E também o ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebia pensão alimentícia do servidor. Esses são a primeira classe. Ok, primeira classe. E depois? Depois vem os filhos, menores de 21 anos. Ou de qualquer idade, se forem inválidos ou tiverem alguma deficiência intelectual, mental ou grave. Importante. Enteados e menores sob tutela são equiparados a filhos se dependerem economicamente do servidor. Certo. Filhos. Em seguida vem os pais, mas só se eles comprovarem que dependiam economicamente do servidor. E por último, os irmãos, também dependentes economicamente e que se encaixem nos mesmos critérios dos filhos, menor de 21 ou inválido ou deficiente. Entendi a ordem. E um ponto-chave: a existência de dependentes numa classe, por exemplo, cônjuge, filhos, exclui o direito das classes seguintes, como pais e irmãos. Ah, tá. A classe anterior tem prioridade total. E aqui fica bem interessante. E se tiver mais de um dependente na mesma classe? Tipo a viúva e 2 filhos menores. Como divide? Nesse caso, a pensão é dividida em partes iguais entre eles. A lei também define quando o pagamento começa. Geralmente é na data do óbito, se o pedido for feito rapidinho, dentro de uns prazos lá. Prazos, que são até mais longos para filhos menores de 16 anos. Se pedir depois desses prazos, aí começa a contar da data do requerimento. E um detalhe, se alguém se habilita depois, tipo um filho que não tinha sido incluído, a divisão muda, mas só dali para frente, não mexe no que já foi pago. Essa questão da duração da pensão, principalmente para cônjuges e companheiros, ela mudou bastante recentemente, né? Não é mais sempre vitalícia como era antes. Exatamente. Essa foi uma mudança grande. Leis mais recentes trouxeram regras que limitam a duração da pensão para cônjuges ou companheiros. Depende de alguns fatores. Quais fatores? Basicamente, o tempo de contribuição do servidor e o tempo de casamento ou união estável. E também a idade que o viúvo ou viúva tinha na data do óbito. Por exemplo, se o servidor tinha poucas contribuições, menos de 18, ou se o casamento ou união tinha menos de 2 anos, a pensão dura só 4 meses. Só 4 meses, nossa. É. Agora, se esses requisitos mínimos forem cumpridos, aí a duração varia conforme a idade do pensionista na data do óbito. Para quem é mais jovem, pode durar 3 anos. Para quem já tinha 44 anos ou mais, aí sim ela se torna vitalícia. Tem uma tabela progressiva.
Essa é uma mudança bem significativa mesmo. Qual foi a lógica por trás disso, você acha? Olha, acredita-se que a intenção foi adequar o benefício às mudanças da sociedade, né? Maior inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, e também por preocupações com a sustentabilidade financeira do sistema, principalmente com o aumento da expectativa de vida. A ideia é que a pensão seja um suporte, mas talvez não precise ser para a vida toda em todos os casos, especialmente para pessoas mais jovens. Faz sentido pensando por esse lado. Embora seja uma regra bem complexa de entender na prática. E tem exceção para essa duração limitada? Tem sim. A principal é se a morte do servidor foi por acidente de trabalho ou doença profissional. Nesses casos, aplicam-se as regras de duração mais longas ou até a pensão por invalidez, mesmo que não tenham sido cumpridos aqueles tempos mínimos de contribuição ou de união. Ah, bom. A lei também prevê reavaliação periódica da invalidez ou deficiência dos pensionistas, sabe? Para ver se a condição mudou. E permite que dependentes com deficiência possam até trabalhar em certas condições sem perder a pensão. E se um pensionista perde o direito? Por exemplo, um filho que faz 21 anos e não é inválido. O que acontece com a parte dele? Vai para os outros? Sim, a cota daquele que perdeu o direito é revertida. Ela é dividida entre os outros pensionistas da mesma classe que ainda têm direito. E a lei também proíbe acumular mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, ou mais de 2 pensões no total. Mas garante o direito de escolher a mais vantajosa, claro. Ufa! Pensão é realmente um universo à parte, hein? Muita regra. Saindo dessa complexidade toda, tem outros auxílios ligados ao falecimento? Seu ativo ou aposentado, que corresponde a 1 mês da remuneração ou do provento dele. 1 mês. E o objetivo é? Ajudar a cobrir as despesas do funeral mesmo. E o pagamento tem que ser rápido, em até 48 horas, para quem comprovar que pagou essas despesas. E se o servidor faleceu em serviço, mas fora da cidade onde trabalhava, o governo também cobre o transporte do corpo. Certo. E para uma situação ainda mais difícil, que é a prisão do servidor, existe alguma ajuda para a família? Para essa situação, existe o auxílio reclusão. Ele é pago para a família do servidor ativo, que for preso. O valor varia. É 2/3 da remuneração se for prisão preventiva ou em flagrante, e metade da remuneração se for uma condenação definitiva, mas que não cause a perda do cargo. Entendi. Se o servidor for absolvido na primeira situação, ele recebe a diferença depois. E o pagamento para assim que o servidor é solto, claro. Os dependentes que podem receber são os mesmos da pensão por morte. Nossa, cobrimos um leque bem amplo de situações, né? Desde o início da família, passando por problemas de saúde, acidentes, até o fim da carreira com a aposentadoria e o amparo aos dependentes depois da morte ou mesmo numa situação de reclusão. Fica bem claro que a Lei 8.112 tentou criar uma rede de proteção, assim, bem robusta. Então, o que tudo isso significa na prática para o servidor e para a sociedade? Olha, significa que existe um reconhecimento na lei da vulnerabilidade, né? Tanto do indivíduo quanto da família dele diante de certos eventos da vida. E o Estado assume um papel de prover segurança nesses momentos. Essa rede toda de benefícios, que é financiada por contribuições do próprio servidor e do Estado, busca garantir uma estabilidade mínima. Isso permite que o servidor trabalhe com mais tranquilidade, sabendo que ele e a família não vão ficar totalmente desamparados se algo acontecer. Certo. Agora, a complexidade das regras, especialmente essas mudanças recentes nas pensões que a gente comentou, mostra que é um sistema que está sempre tentando se adaptar, né? Às realidades sociais e também às necessidades fiscais do país. Essa constante adaptação é fascinante mesmo. Mostra que a lei não é uma foto estática parada no tempo, mas sim um filme que vai acompanhando as mudanças da sociedade. Exatamente. E isso, sabe, levanta uma questão importante para a gente refletir. Como é que essas regras e as mudanças que elas sofrem com o tempo, como elas refletem as transformações nos nossos arranjos familiares, no mercado de trabalho, na nossa expectativa de vida e até nas demandas da sociedade por proteção. Olhar para a evolução desses benefícios é, de certa forma, olhar para a evolução da própria sociedade brasileira e de como ela vê a responsabilidade do Estado com quem trabalha para ele.
Uma excelente reflexão final, fica aí o convite para a gente pensar nessa dinâmica, né, entre a letra da lei e a vida real das pessoas. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa exploração dos benefícios da Seguridade Social na Lei 8.112. Até a próxima.